Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo você vai aprender, Leandro, qual é a diferença entre elásticos e pesos livres? Será que os nossos amigos elásticos fornecem o mesmo resultado de que peso livre? Será que é o mesmo resultado? Através do quê? Através da ciência aplicada e também de resultados que eu já entreguei de consultoria online. Fica até o final desse vídeo comigo que eu vou te explicar através de tópicos e é o que a ciência nos tem a mostrar sobre elástico e pesos livres. Ficou interessado? Roda a vinheta e eu te espero lá do outro lado. Bora! Vamos lá, minha gente. Já tem alguns estudos que já apontam a eficiência de elásticos, que em algum momento que eu vou colocar os estudos para vocês, e as pessoas têm aquela crença, mas Leandro, será que eu consigo ter resultado treinando com elástico? Será, Leandro, que eu consigo ter resultado, né, treinando em casa, treinando no parque, treinando na praia, treinando no quarto de hotel? Será que eu consigo ter resultado? Eu digo pra você que fica até o final do vídeo que eu vou explicar os tópicos aqui e você vai tirar suas próprias conclusões através desse contexto, tá? Entenda o seguinte, uma coisa você tem que colocar claro na sua cabeça, o seu corpo, ele não sabe onde você está, ele não sabe se eu tô fazendo um agachamento aqui em casa, se eu tô fazendo um agachamento na academia, se eu tô fazendo, por exemplo, um tríceps aqui, ó, em casa, ou se eu tô fazendo um tríceps na academia, ele não consegue entender isso. Gente, o seu corpo, ele só consegue entender uma coisa, eu tô estimulando os meus músculos, eu tô estimulando toda essa cadeia de músculos aqui, ele vai entender isso e ele vai te dar uma resposta perante a esse mecanismo de movimento que você está fazendo. Eu quero te explicar de forma muito simples e clara, não quero falar aqui de forma difícil, eu quero falar que você entenda elásticos e pesos livres. Leandro, gera o mesmo resultado? Vem comigo aqui, que depois que você entendeu que o seu corpo não sabe onde você está, você pergunta assim, cara, então se eu fizer o treino com elástico até a fadiga, até a falha, ele vai me gerar o mesmo resultado com o peso livre? Entenda o seguinte, gente, ó, para começar aqui, nossa peleja. Imagina que eu tô fazendo aqui, ó, dois movimentos, tá? Imagina que eu tô pegando o elástico aqui, eu tô fazendo dois movimentos, ó, imagina só. Imagina que eu tô fazendo com elástico nessa mão aqui, certo? E com peso livre nessa mão aqui. Você consegue entender que o seu corpo, ele não sabe de onde está vindo o estímulo? Ele não entende, caramba, nesse braço esquerdo eu tô treinando com elástico, no braço direito eu tô treinando com peso de academia. Gente, o seu corpo não entende isso. O seu corpo, ele entende estímulo, fadiga, ele entende a mecânica do movimento e aplicada à sua musculatura. É isso que ele entende. A partir daqui, eu criei alguns tópicos aqui, através de estudo científico, para te embasar no que eu vou falar aqui, tá? Nada foi tirado solto da minha cabeça, tudo tem embasamento científico. Olha só, elásticos e pesos livres. O primeiro tópico que eu coloquei para vocês aqui foi o seguinte: a resistência progressiva. Entenda que na academia ou na musculação em si, um dos preditivos para você ganhar, um dos princípios para você ganhar massa muscular é você ter resistência progressiva. Leandro, o que seria resistência progressiva? Imagina que esse peso aqui, ele é um peso de 3 quilos, tudo bem? 3 quilos. Então, para que o meu corpo, depois que eu começo a fazer o movimento, eu começo a treinar com eficiência, com técnica, ele vai entender o quê? Caramba, esses 3 quilos, depois de algumas semanas, uma semana, 2 semanas, ele entende que esse peso ficou leve. Logo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que progredir a resistência. Então, entenda que na musculação você precisa, depois de um certo tempo, aumentar o peso progressivamente, sem exageros. Só que perceba, olha que interessante. Quando você faz o peso livre, a gravidade que aciona, né, de cima para baixo, ela age em cima desse pezinho, não age? Então, por exemplo, quando eu faço esse movimento aqui, ó, aqui eu tô entrando em ponto de descanso. Por quê? Porque não tem resistência aqui. Agora, a partir do momento que eu faço isso aqui, ó, daqui desse ângulo pra cima, o músculo começa a trabalhar. Só que grande parte das pessoas na academia fazem o quê? Estica o braço todo, aí quando vai fazer o movimento, elas fazem isso aqui, ó. Ou seja, se a gravidade está acionando em cima desse peso aqui, não tem mais resistência aqui, ou seja, o músculo não está trabalhando mais aqui. Ele só trabalha daqui, ó, desse ângulo até aqui. Se você estica todo o braço, automaticamente você não consegue ter mais resultado. E o que diferencia essa questão da resistência progressiva? Entenda o seguinte. Se eu faço com elástico, vou fazer um exemplo com elástico aqui com vocês, ó. Imagina que eu piso no elástico, aqui, tudo bem? E eu vou fazer um movimento lá, uma rosca direta, só para exemplificar para vocês. Imagina que, para eu fazer uma resistência progressiva com elástico, se eu pego mais para cima do elástico, ó, tá vendo? Ó, que eu tô pegando mais para cima, ele fica mais fácil de executar. À medida que eu pego, perceba, ó, à medida que eu pego a minha mão mais para baixo aqui, ó, ele vai gerar uma tensão maior, ou seja, eu vou conseguir aumentar a minha resistência progressiva, ou seja, aqui estava mais fácil, quando eu estava em cima eu fiz o movimento, à medida que eu peguei mais para baixo, automaticamente eu tive uma resistência progressiva. Perceba que em ambos os casos, tanto no elástico
quanto nos pesos livres eu consigo aumentar a resistência progressiva. Ou seja, esse aqui, o elástico e o peso livre, nesse quesito, ele é muito semelhante. Porque se esse peso aqui ele é de 3 kg, eu consigo aumentar ele para 4 kg? Sim. Para 5, para 6 e assim por diante? Sim. Na questão dos elásticos, quanto mais para baixo eu pegar do elástico, mais pesado fica? Também. Então você consegue entender que ambos os casos, você consegue ter um resultado muito semelhante. Por quê? Porque em ambos os casos você consegue aumentar a resistência progressiva, você consegue aumentar a carga. Então esse é o nosso primeiro passo. Você lembrando que o peso livre e o elástico você consegue aumentar a resistência progressiva. Por exemplo, ó, se eu fosse fazer aqui um tríceps na corda, por exemplo, muito semelhante na academia, ó. Você ia colocar a mão aqui, certo? Ó, e aí você ia fazer. Ou seja, quanto mais para cima, entenda, quanto mais para cima do elástico eu pegar, mais tensão ele vai gerar na hora de fazer o exercício, tudo bem? Então eu consigo aumentar a resistência, tanto com o treino com elástico, tanto com o treino em academia. Estamos certos até aqui? Maravilha? Posso continuar? Maravilha. Olha só, uma coisa, né? Se você está gostando da aula, deixa o like aí no vídeo, para o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. Essa aula aqui vai ser uma aula mais completinha que você vai ter sobre treino com elástico, treino na academia, para você entender que de uma vez por todas que realmente eles são muito eficientes. Olha só. O segundo tópico aqui é a variação de velocidade. Leandro, como assim variação de velocidade? No treinamento existe, além da sobrecarga progressiva, você precisa variar as velocidades. Ora você vai fazer um movimento mais lento, cadenciado, né? Por exemplo, ó, vou fazer aqui um movimento para vocês entenderem. Ora você vai fazer um movimento assim, ó, presta atenção. Vai fazer um movimento, ó, em 4 segundos, vai, subindo, ó, 1, 2, 3 e 4. E desce em 4, 1, 2, 3 e 4. Isso aqui é um modelo de treino que você pode aplicar nos seus treinos. Então, por exemplo, posso fazer um movimento assim também, ó. 1, 2, 3, 4. Posso fazer movimentos mais explosivos. Leandro, qual que é o melhor se eu quero emagrecer? Se eu quero ganhar massa muscular? Ambos são bons. Por que ambos são bons? Porque o seu corpo, à medida que você vai treinando, tem uma premissa no treinamento que é assim: quanto mais treinado você é, quanto mais treinado eu sou, mais difícil vai ser eu ficar treinado. Por exemplo, quanto mais treinável eu sou, menos treinável eu fico. Então, por exemplo, eu já tenho um nível de massa muscular nas coxas, nas pernas, que são um nível mais exacerbado, assim, ou seja, tem um nível mais evoluído de massa muscular. Por consequência, para eu, de alguma forma, continuar evoluindo, eu preciso dar um estímulo a mais no meu músculo. Por isso que você percebe que iniciantes, você não precisa pegar muito pesado nele, por quê? Porque, obviamente, como ele é tão... digamos assim, ele é fraco ainda no começo do treino, qualquer estímulo que você der no iniciante, ele vai evoluir. Então por isso que você vê daqui a pouco, daqui 1 mês, 2 meses, uma pessoa iniciante, ela já começa a ganhar massa muscular. Por quê? Porque, de alguma forma, ele já estimulou o músculo que não estava sendo estimulado. Tudo bem até aqui? Então beleza, quando a gente fala de elástico e pesos livres, na questão de variação de velocidade, eu consigo fazer tanto no elástico, como eu mostrei pra vocês, quanto no peso livre. Se eu pego o peso livre aqui, eu consigo fazer, ó, 1, 2, 3 e 4. E volta. 1, 2, 3 e 4. Posso fazer mais devagar, eu posso fazer mais lento, eu posso fazer mais explosivo, eu consigo fazer variações de velocidade. Aí que tá. Não existe uma receita de bolo que fala assim: então se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer mais repetições ou eu tenho que fazer menos repetições? Eu tenho que colocar mais carga ou eu tenho que colocar menos carga? Isso não existe, porque o seu corpo ele sempre vai entrar no que a gente chama de platô. Você vai estimular o seu corpo. Se você ficar com o mesmo treino sempre, à medida que o seu corpo entende que você dá aquele estímulo toda hora, ele fala assim: acostumei. Imagina assim que você fez um treino de perna, por exemplo, você fez agachamento, você fez a fundo, você fez uma porrada de exercício. Só que você não muda. Imagina que o seu cérebro, né, ele manda informação pro seu músculo, como se fosse uma ligação. Ele fala assim: ô músculo, como é que tá o treino aí, cara? Aí ele fala assim: porra, tá fácil, cara, ele só faz a mesma coisa sempre. Então, obviamente, não precisa mandar mais músculo pra ele, né? É basicamente assim, eles criam uma ligação ali, óbvio, é uma metáfora, isso aqui pra você entender que se você não estimula o seu músculo, ele manda a informação pro seu cérebro, mas basicamente isso, tá? Uma metáfora, e fala assim: não, aqui tá de boa, cara, porque ele faz o mesmo treino sempre, então não tem por que eu criar mais músculo. É basicamente essas ligações, metaforicamente falando, que fazem no seu corpo. Então, se você não evolui cada vez mais no seu treino, vai chegar uma hora que o seu corpo não consegue evoluir mais, aí você entra num platô. Então você estimular, por exemplo, a variação de velocidade no seu treino, ele é importante sim. Uma hora você vai fazer um movimento mais rápido, com cargas mais pesadas. Outra hora você vai fazer um movimento mais lento, com cargas mais leves. E você vai fazendo oscilações. Outra hora faz movimentos explosivos, outra hora faz movimento cadenciado. Então essa oscilação de intensidades
faz com que o seu treino fique com mais eficiência possível e o seu corpo continue evoluindo, tá? Então essa é a ideia, coloca na sua cabeça, não existe um treino engessado, que você fala, eu vou fazer esse aqui, vai dar certo, eu vou fazer aquele, não existe isso. Você tem que fazer de trocas periódicas no seu treino de forma inteligente para que o seu corpo não entre num platô, que é você não evoluir por falta de um novo estímulo. Olha só, então a gente viu aqui que a variação de velocidade pode ser aplicada tanto nos elásticos quanto nos pesos livres, tá? Beleza, o segundo tópico foi esse. À medida que a gente vai evoluindo nos tópicos, você vai ver amplitude de movimento. Ou seja, o que é amplitude de movimento, Leandro? Nada mais é do quanto você faz o movimento. Por exemplo, se eu faço um agachamento, uma coisa é fazer um agachamento aqui assim, ó, foi, voltou. Foi, voltou. Percebe que tem uma amplitude, muito baixa amplitude? À medida que eu vou fazendo um agachamento, por exemplo, mais profundo, descendo até o fundo lá, automaticamente eu estou fazendo uma amplitude de movimento maior. Leandro, eu consigo fazer uma amplitude de movimento basicamente igual nos elásticos e no peso livre? Sim, porque, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Se eu faço, olha que interessante, pega esse elástico aqui, vou fazer um movimento chamado afundo, por exemplo, tá? Vou colocar esse elástico aqui, certo? Em cima de mim e vou fazer um movimento chamado afundo. Coloco a perna atrás e eu posso fazer o quê? Posso fazer o afundo curtinho, dessa forma aqui, ou eu posso fazer ele descendo o máximo que eu puder e subindo o máximo que eu puder. Automaticamente você tem uma amplitude de movimento muito grande. Obviamente, se você pensar assim, eu consigo ter o mesmo amplitude de movimento com os pesos? É a mesma coisa, gente, Se eu pego esse peso aqui, imagina que o meu peso está aqui, tá? Vou colocar aqui e vou fazer o afundo, Percebe que o movimento, ele vai ser basicamente o mesmo, ou seja, tanto com peso livre, tanto com elástico, você consegue perceber que a amplitude de movimento você consegue ser aplicado aos dois. Leandro, e por que fazer uma amplitude de movimento grande? Justamente por você entender o seguinte, quanto maior é a sua amplitude, mesmo que você diminua a sua carga, mas você consiga fazer um movimento onde você desce o máximo que você puder, automaticamente ele é infinitamente melhor do que você colocar muito peso e fazer um movimento curto. Exatamente isso. Muitas pessoas, quando estão na academia, elas focam muito no quê? No ego. O que eu tô falando do ego? É você colocar carga achando que só a carga é preditiva de você ganhar músculo. E na verdade não é. Você tem que treinar com eficiência, com muita cadência do movimento para que você tenha mais resultado. Ou seja, se eu coloco, por exemplo, olha só, se eu pego esse elástico, certo? E eu junto ele com esse outro elástico aqui. Ou seja, cada elástico desse tem uma tensão de 60 quilos, perdão. Então se eu faço isso aqui, olha só, se eu pego aqui e vou fazer uma rosca direta, por exemplo, com esse peso aqui, certo? Vou fazer uma rosca direta. Só não pode pisar no fio aqui porque senão o microfone sai. Se eu faço aqui, duvido você pegar dois elásticos assim, e fazer uma rosca direta. Por quê? Porque você vai ter muito peso. Só que muito peso vai gerar mais resultado? Não necessariamente. Percebe que depende muito das variáveis do treino? Muita gente fala que sabe treinar. Eu sei treinar, eu sei. Cara, no treino não é assim. O treino tem que ter uma base sólida de exercício que você seleciona ali para que você tenha mais resultado. Então perceba que quando você fala de amplitude de movimento, você consegue aplicar essa amplitude tanto no elástico quanto no peso livre. Então você consegue perceber que tanto no elástico quanto no peso livre tem algumas coisas que são similares, ou seja, tem algumas coisas que são idênticas, muito parecidas? Sim, são. Só que, entretanto, todavia, você consegue entender também que tem algumas diferenças aqui. Então, por exemplo, um elástico aqui, se eu faço, por exemplo, uma tensão mais pra frente aqui, se eu faço, quanto mais pra frente eu for no elástico, mais difícil vai ficar para fazer o movimento. Então se eu faço nessa amplitude aqui, automaticamente o movimento ele fica mais fácil. Por exemplo, um tríceps na testa aqui, ele fica mais fácil de ser executado. À medida que eu dou um passo pra frente, eu consigo fazer mais tensão e o meu músculo vai ter que trabalhar mais. Ou seja, a amplitude de movimento aqui também, ela é favorável. Só que perceba, gente, como eu falei pra você, não é só colocar peso. Quando eu vou treinar nas academias, por exemplo, eu vejo muita gente pegando peso. Vou colocar até algumas imagens aqui. A pessoa coloca muito peso, só que ela faz um movimento muito curto. Olha essas imagens aqui pra você ver. O que adianta você fazer um agachamento assim? O que adianta você fazer um leg press, tacar muito peso e você não conseguir fazer uma amplitude de movimento correta? Não faz nenhum sentido. Então quando você for na academia, você tem que colocar na cabeça, cara, eu quero treinar os meus músculos, não é? Então eu vou colocar um peso que eu consiga ficar na margem de repetições para que eu treine o meu músculo. O que eu mais vejo na academia, gente, de verdade, é gente treinando errado. É pessoas treinando errado, pessoas lesionando o joelho, lesionando o ombro porque não sabe treinar. Então não adianta nada você fazer uma amplitude de movimento reduzida, igual eu falei pra vocês, né? Imagina que você está fazendo aqui um agachamento e você faz um agachamento assim. Adianta, é mais fácil, o que você acha? É mais fácil eu colocar 100 quilos aqui em cima de mim e agachar assim? Ou eu colocar 50 quilos e agachar mais profundo assim?
é muito mais viável. Os estudos já mostram isso, gente. Quanto mais amplitude de movimento, mais resultado você tem na questão do seu físico. Então para de chegar na academia, se você é essa pessoa, e Deus está vendo aqui, para de chegar na academia e você querer colocar só peso. Não é só peso que vai gerar músculo no seu corpo. Você tem que treinar da forma correta, com intensidade correta, com técnica correta, é isso que vai gerar resultado. Espero que você esteja entendendo aqui que eu tô quebrando vários paradigmas que as pessoas têm de treinos em casa, treinos na academia, treino com elástico, treino com peso livre. O resultado, ele é muito semelhante. Como, agora chegou aquela parte, como algumas pessoas que já tiveram resultado, como a Cássia, como o Jean, como a Fran, como a Zana, tem várias pessoas, a Lúcia, tem várias pessoas que já tiveram resultado treinando em casa, gente. Não é onde você treina, tem pessoas que perderam barriga, pessoas que ganharam massa muscular, pessoas que ganharam mais resistência, potência, estão com menos gordura e mais músculo no corpo. Então perceba, não é isso que vai gerar resultado no seu físico. Você tem que entender o seguinte, eu tô treinando da forma correta, eu tô colocando técnica correta, amplitude de movimento, cadência, eu tô usando método de treino, colocando carga adequada. Se sim, você vai desenvolver, independentemente de onde você treine. A grande parte das pessoas tem aquela crença de que eu só vou ter um resultado se eu colocar muito peso, eu só vou ter um resultado se treinar na academia. E na verdade não é. A verdade verdadeira mesmo é que se você treinar da forma correta, você tem resultado. Essa é a verdade. E perceba, tá? Eu tô te mostrando aqui, é baseado na ciência. Eu vou colocar alguns estudos aqui que já apontam que você pode ter resultado tanto treinando em casa quanto na academia. O resultado de elásticos, ou seja, se eu tô fazendo uma rosca direta aqui, gente, ó, se eu tô pegando aqui e fazendo uma rosca direta aqui, o meu corpo não sabe se eu tô fazendo uma rosca direta com o elástico ou se eu tô fazendo aqui uma rosca direta com o peso livre. Ele não entende isso. Então percebe que a analogia que eu tô fazendo com vocês aqui é para vocês entenderem. O seu corpo ele tem que ser estimulado da forma correta e por isso você vai ter resultado. E não porque você está treinando X ou Y. E você fica até o final do vídeo comigo que você vai se surpreender, você vai quebrar vários paradigmas aqui referente a treinos em casa, treinos lá na academia, treinos com elástico. Fica até o final do vídeo comigo. Imagina só que o nosso próximo tópico é o seguinte, e aqui a gente vai entrar numa questão mais delicada, onde você vai entender que muitas das vezes o elástico ele é melhor que o peso livre. É sério, Leandro? É seríssimo. Por quê? Eu vou te mostrar que existem alguns preceitos em pesos livres e também nos elásticos, que quando eu começar a te falar aqui, você vai cair algumas fichas para você aí, tá? Olha só. Variação de resistência. Olha que interessante. Se eu faço com elástico, você acha que consigo variar a resistência no elástico? E se eu fizer com peso livre, consigo variar a resistência? Exemplo para você. Imagina só que eu estou fazendo aqui, agora eu vou mudar o exercício, eu vou fazer um desenvolvimento, que é um movimento que você coloca lá os braços para cima, tá? Então olha só, imagina que eu vou pegar esse elástico aqui, tudo bem? Vou passar ele aqui para cima, ó, e vou fazer um desenvolvimento, ó, olha só. Estou fazendo um desenvolvimento aqui justamente para ombro, né? Trabalha muito o seu ombro e trabalha muito o seu tríceps também nesse movimento. Só que perceba, ó, a variação de resistência, você consegue perceber o seguinte, que se eu pego, lembra que eu falei pra vocês que eu pego mais pra baixo, mais pra cima, ele vai me dar mais força ou menos força? Então, por exemplo, ó, eu tô pegando mais pra cima, certo? Quando eu fizer esse movimento aqui, ó, vai ficar mais fácil de executar. À medida que eu pego mais aberto, ó, à medida que eu abro esse movimento aqui, vai ficar mais tensionado o elástico e, por consequência, a força que eu tenho que fazer, ela é muito maior. Entenda o seguinte, gente, quando você faz com elástico, você consegue ter a variação de resistência no mesmo elástico. Diferentemente, por exemplo, independente do peso que eu tô pegando aqui é 3 quilos, tá? Bem levinho. Mas imagina que eu tô fazendo aqui, ó, eu não consigo variar a resistência. Para que eu variasse a resistência aqui, eu teria que pegar um outro peso. Só que quando você percebe, quando você faz com elástico, você consegue fazer a variação no próprio elástico. É só você pegar mais para cima, pegar mais para baixo, porque você vai gerar uma sobrecarga maior. Quando você faz o desenvolvimento aqui, ó, quando você faz desenvolvimento com o halter, por exemplo, você não consegue variar a resistência vai ser sempre a mesma. Aí você fala, cara, é interessante isso, né? Porque se eu tenho um elástico, eu consigo fazer várias resistências, é muito mais viável, né? Porque, obviamente, eu vou ter mais, talvez, resultado com isso. Talvez sim. Olha só, quando você fala da questão de variação de resistência, o elástico consegue variar a resistência no mesmo elástico. Ou seja, com um elástico, eu consigo pegar mais para baixo, mais para cima, e isso varia a resistência. Agora, quando você fala de peso livre, ele não consegue fazer isso. Justamente pelo fato que eu falei, se você pegar um peso, não importa o peso, mas você não vai conseguir variar a resistência nele. Para onde você fizer o movimento, ó, se eu fizer o movimento aqui, ó, se eu pego aqui, imagina que é 10 quilos aqui, eu estou fazendo um desenvolvimento. Se fosse aqui, a rosca direta, ia ser a mesma coisa. Se fosse uma elevação lateral, ia ser a mesma coisa. Porque a resistência não é variável. Agora, olha só,
Se eu faço um desenvolvimento, igual eu mostrei pra vocês, né? Se eu faço uma rosca direta com eu pegando mais pra cima do elástico, vai ficar mais fácil. Se eu pego mais pra baixo, ele fica mais difícil. E percebe que eu não variei, o elástico é o mesmo. Eu só variei a intensidade que eu vou colocar no elástico. Então você consegue perceber que a versatilidade que o elástico tem, comparado ao peso livre, é infinitamente maior. E fica até o final do vídeo comigo que eu vou te explicar. Cara, Leandro, e se eu vou pra uma viagem minha? E se eu vou pra um... Porque eu não vou levar uma academia na minha mochila. Então será que eu consigo levar os elásticos pra onde eu quiser? Vai caindo suas fichas aí agora, né? Vai pensando, será que eu consigo levar os elásticos para onde eu quiser? Será que eu consigo ter uma academia dentro da minha casa? Ou dentro das minhas viagens que eu vou fazer por aí? Vem até o final do vídeo que você vai entender isso aqui, tá? Perceba o seguinte, falamos sobre vários tópicos aqui já, né? Resistência progressiva, variação de velocidade, amplitude de movimento, variação de resistência. O próximo é múltiplas direções. Quando você fala de elástico, você consegue fazer múltiplas direções, Leandro? Olha só que interessante. Se eu pego e vou fazer um movimento para peitoral muito similar a um crossover na academia, por exemplo, ó, olha só, se eu faço aqui esse movimento, ó, consegue perceber que eu consigo fazer ele mais para baixo, certo? Eu consigo fazer ele mais pro meio do peitoral e eu consigo também fazer ele mais aqui na linha do queixo, mais ou menos. Consegue perceber que eu consigo fazer variações de movimento? Se eu fosse fazer um peitoral também aqui, ó, consigo fazer mais para baixo, consigo fazer para frente, consigo fazer mais para cima. Então eu consigo variar a resistência para vários sentidos diferentes. E por que isso é importante, Leandro? Justamente pelo fato de que quando você mais varia as pegadas, os movimentos, você consegue ativar fibras musculares diferentes do seu corpo. Olha que interessante, se eu faço com peso livre, vem comigo, gente, vem comigo. Se eu faço com peso livre, para que esse peso livre seja eficiente, eu tenho que estar deitado. Por exemplo, fazendo um supino deitado aqui. Porque se eu faço para frente, lembra da gravidade? Ela joga esse peso para baixo. Então se eu faço esse movimento aqui, eu não consigo fazer variação. E mesmo que eu estivesse deitado, você não consegue fazer muita variação. O peso vai sempre na mesma direção e volta na mesma direção. Por que isso, gente? Porque o peso livre, quem demanda isso aqui, quem joga para baixo isso aqui, é o peso da gravidade. Então ele sempre vai estar apontando para baixo. Quando você faz, olha só, quando você faz com um elástico, a gravidade em si, né? A gravidade em si ela não ativa em cima do elástico, porque a resistência vem do próprio elástico. Então, por exemplo, se eu estou fazendo um crossover aqui, ó, percebe que a resistência não tem a questão da gravidade, em cima do elástico não tem. Por quê, gente? Por conta que o elástico ele já dá a tensão dele. Tem a gravidade aqui? Tem, porque se eu soltar esse elástico aqui, ó, ele vai querer ir para baixo. Mas quando você fala de exercício, o próprio elástico ele já te dá a tensão que você quer. Então imagina que isso aqui é um crossover, ó. Eu tô fechando aqui, ó. Imagina que eu tô fechando dos dois lados. Eu tô fazendo um crossover pro meu peitoral, tudo bem? Só que como a tensão vem do elástico, você eventualmente, ó, eu não conseguiria fazer, por exemplo, um crossover aqui com o halter. Teria que ser na máquina para fazer esse movimento. Então percebe que você consegue ativar e fazer movimentos, por exemplo, poderia ser o nosso tríceps aqui, ó. Poderia ser o nosso tríceps, poderia, como eu falei para vocês, poderia ser o tríceps testa aqui, ó. Poderia ser o tríceps testa, poderia ser um movimento para ombro aqui, ó, que você poderia fazer esse movimento aqui, ó. Percebe que a resistência vem do elástico. Então, olha só a variedade de movimentos que você tem fazendo com o elástico, diferentemente no peso livre. Quando você faz com o peso, se você tiver só o peso livre na sua casa, você fica limitado de movimentos para fazer, percebe? Você não consegue fazer múltiplas direções, você só consegue fazer o movimento numa direção só, você não consegue de alguma forma aumentar, mas dependendo, se você tiver na sua casa, como é que você vai aumentar? Só se você tiver um jogo de halteres, para aumentar de 2 para 5, para 7, para 10. Quando você faz, ó gente, quando você junta, você tem os elásticos e você faz as junções, né, dos elásticos, você consegue ter um peso muito bacana. Por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo, né, para as pessoas entenderem. Mas se eu faço um afundo aqui, ó, imagina que eu coloquei 2 elásticos, né? E aí eu vou colocar esse elástico aqui em cima de mim, ó, certo? Deixa eu só posicionar aqui o fone, porque senão o fone sai aqui e a gente fica sem áudio. Ó, se eu posiciono esse elástico aqui, ó, e eu faço, ó, um afundo, percebe que eu tô fazendo um esforço danado. E por quê? Porque tem 2 elásticos aqui. Então se eu faço o movimento de forma constante, eu trabalho muito a minha coxa e muito o meu glúteo. E percebe que para você ter o mesmo tipo de resultado treinando em casa, utilizando os pesos, você tem que ter um arsenal de pesos. Lógico que você consegue fazer variação de estímulo, sim, mas utilizando os elásticos, já mencionei para você que você pode fazer o movimento em várias direções diferentes. Então você consegue deixar muito mais, menos monótono o seu treino. E outra coisa, gente, muitas pessoas que treinam em academia, eu não sou contra academia, eu treino em academias, eu faço um treino híbrido, eu treino com elásticos, treino em academia, não tem problema nenhum. Só que perceba, gente, muitas pessoas
elas acham o treino da academia monótono. E realmente não é um treino assim que você fala, nossa, que treino empolgante. Não é, gente. É um movimento que você faz lento, cadenciado. Só que o resultado que o treino de musculação te dá, nenhum outro esporte te dá. Ou a calistenia, que é o treino com o peso do corpo, te traz um resultado semelhante. Mas perceba que tem que ter uma resistência. Então muitos de vocês querem ter um corpo definido, um corpo torneado, e vocês ficam, sabe aquelas aulas que tem Netflix aí na TV, ou mesmo no YouTube, onde você coloca lá a pessoa e você fica repetindo, né? Replicando, 10 agachamentos. Aí você fica lá, todo feliz, né? Só que você, olha que interessante, você tem um nível de esforço, a outra pessoa tem outro nível de esforço. Então como é que você vai fazer o mesmo treino da pessoa? O treino tem que ser direcionado para você, gente. Você vai fazer um agachamento, a minha carga é uma, a sua carga é outra. Então não faz sentido você, às vezes, ficar lá numa saltitação. Uma, duas, três. Não faz sentido. Porque você tem, me escuta, você tem um nível de força e a outra pessoa tem outro nível de força. Se você faz o mesmo treino que a outra pessoa e você não vai até a sua fadiga, até a sua falha, o seu corpo não vai responder. Então perceba como as coisas, elas vão se encaixando. Se você faz um treino com elástico, eu te explico o movimento, Ana, o movimento é assim, tá? Você vai fazer mais força no calcanhar, beleza? E eu quero que você coloque uma carga que você vai ficar entre 8 a 12 movimentos, ou entre 15 a 20, e você vai até a sua falha, procurando a sua carga. Porque é exatamente esse contexto vai fazer você ter resultado. Agora, quando você fica numa saltitação danada, você fica procurando treino o tempo inteiro, ou Netflix da vida, você fica fazendo treinos aleatórios, você não vai ter resultado. Então perceba o quanto isso aqui você pode ganhar tempo com isso. E outra coisa da academia é o seguinte, que muitas vezes a pessoa acha a academia monótona. Quando você faz um treino em casa, cara, se você tiver os elásticos, você pode fazer os movimentos na sua casa rápido, pode fazer o seu peitoral, você pode fazer, no caso, né, poderia fazer uma elevação lateral, poderia fazer desenvolvimento, você pode fazer qualquer exercício. Eu vou colocar alguns exemplos aqui. Por exemplo, agachamento. Você pode fazer afundo, você pode fazer búlgaro, você pode fazer a mesa flexora, você pode fazer um supino, você pode fazer um crossover, você pode fazer, eu não vou colocar todos aqui, mas pode fazer qualquer exercício da academia na sua casa. O resultado é muito semelhante? É semelhante, gente. Eu quero trazer para vocês aqui um dos melhores conteúdos que você vai ver sobre elásticos e pesos livres, para você entender que cada um deles tem sua particularidade. Leandro, eu posso usar os dois? Pode, não tem problema nenhum. Mas se eu fosse falar para você investir em alguma coisa, eu falo, cara, compra uns bons elásticos que você vai ter uma academia na sua casa. E o resultado é muito semelhante. Só que entra um adendo aqui, você tem que saber como que você vai fazer isso. Leandro, como que eu treino? Qual é a técnica? Porque, perceba, se eu faço um agachamento assim, erros que acontecem, tá? Faço um afundo. E eu vou fazer o afundo, vou colocar a outra perna aqui melhor. Se eu faço um afundo descendo assim, dessa forma aqui, sobrecarrego muito meu joelho, tô descendo com o tronco reto, automaticamente você não consegue direcionar com a técnica necessária para que você tenha mais resultado. Por exemplo, fala, Ana, faz um afundo. Aí a Ana começa a fazer o afundo. Porque ela viu, né, o pessoal lá na academia, ou viu o pessoal fazendo Netflix da vida, aí você sobrecarrega muito o seu joelho, a sua coluna e você não vê resultado. Aí fala, Ana, faz o seguinte, ao invés de você descer reto, inclina seu tronco para frente. Aí beleza, você inclinou o tronco pra frente, vai favorecer mais seu glúteo. Aí desce fazendo mais força na perna da frente. Quando você descer, você vai fazer força no calcanhar. Sobe fazendo força no calcanhar. Aí, maravilha. Tá sentindo a musculatura? Ela tô. Por quê, gente? Porque você fez algo direcionado, não é algo solto. Grande parte das coisas que você faz na sua vida, ou já fez na sua vida, foi algo solto. Aí você pega uma dica aqui, uma dica acolá, só que você não evolui. Percebe? Então espero que você esteja evoluindo aqui comigo no raciocínio, para que você fale, cara, eu não quero fazer um treino que não dê resultado para mim. E outra coisa, vamos no final, fica até o final que eu tenho algumas observações aqui para fazer com vocês, tá? Para quando você for tomar sua decisão, falar assim, cara, eu vou fazer por esse lado aqui, porque eu vi que realmente é eficiente, que realmente dá resultado, tudo bem? Próximo aqui, gente, tensão constante. Gente, quando falamos de tensão constante, o que a gente quer dizer com isso? Para que o seu músculo ele desenvolva, você tem que gerar uma tensão na musculatura. Por exemplo, se eu pego o peso livre aqui, percebe que quando eu faço esse movimento aqui, ele está gerando uma tensão, o músculo está em tensão, porque ele tem que trazer esse peso daqui de baixo aqui para cima. E isso gera uma tensão na musculatura, ou seja, as fibras musculares elas têm que fazer um esforço para trazer esse peso aqui para cima. Então essa tensão constante que você faz aqui, ela é um preditivo também de você ganhar massa muscular. Por quê? Quanto mais tensão você dá no seu músculo, por exemplo, lembra daquela questão? A gente até fiz um vídeo falando sobre isso já. Imagina que você vai fazer um movimento chamado passada. Você vai fazer um afundo, né? Fez o afundo, aí você vai sair dessa perna e vai colocar outra perna na frente.
você vai fazer outro afundo. Só que perceba, essa perna aqui que estava trabalhando, quando você fez o afundo, ela trabalhou. Só que quando você esticou ela aqui, ó, e passou daqui, parou de trabalhar. Aí essa outra perna foi para frente. Ou seja, o tempo sobre tensão nesse exercício, ele é muito ruim. Por quê? Porque você não mantém o tempo sobre tensão constante. Diferentemente, por exemplo, se eu faço um afundo aqui, ó, e eu fico totalmente nessa perna aqui, ó, aonde a tensão constante, ó, não precisa esticar todo o joelho. Percebe o movimento? É diferente, gente, do que eu fazer um movimento solto na academia. Percebe? Então a tensão constante, você consegue fazer movimentos, ó, por exemplo, se eu faço esse movimento aqui, ó, um tríceps aqui, testa, ou seja, vou fazer esse movimento aqui, ó. Percebe que o elástico, ele mantém tensão constante o tempo inteiro, ó. Ou seja, eu faço exercício e como o elástico tá me jogando eu para trás, automaticamente eu tenho que gerar uma tensão para fazer esse movimento aqui, ó. Eu empurro e o músculo, ó, ele tende a ficar em tensão justamente para fazer esse movimento. Então perceba, gente, que quando você faz um movimento com peso, por exemplo, lembra que eu falei para vocês o exemplo que eu dei? Ó? A tensão constante, ó, na rosca direta, um erro que acontece muito comum. Aqui tá descansando, só começa a fazer força daqui. Fiz força, chegou aqui em cima, já não tem mais força. Quando você coloca o eixo, né, coloca o peso em cima do eixo, não tem mais força. Então aqui em cima você descansa e aqui embaixo você descansa. Ou seja, a tensão constante é o quê? Quando você faz o movimento, ó, você vem ele até aqui. Porque aqui tem tensão. Se você passa daqui, já não tem tensão mais. Ou seja, desceu até aqui, não precisa esticar todo o braço até aqui, e você retorna até aqui, gente. Não precisa vir até aqui, ó, porque aqui não tem mais peso. Então, tensão constante é o que vai fazer você também evoluir no seu treinamento. Só que olha que interessante. Lembra que eu falei pra você que o peso livre, ele vai ter um ponto de descanso embaixo e em cima? Diferentemente disso, não acontece no elástico. Por que não acontece no elástico, Leandro? Justamente pelo fato do elástico você não ter como roubar, que era o nosso próximo tópico aqui, ó. Não há como roubar. Na academia você tem como roubar. Olha só, roubar que eu falo de movimento, tá? Tem muitos alunos meus que falam assim, eles ficam roubando no movimento. Olha só, quando você pega aqui embaixo, ó, ele já tá com tensão aqui, ó, ele já tá com tensão. Então quando eu vou puxando, ó, o elástico vai ficando uma tensão maior e cada vez que eu puxo vai ficando cada vez mais difícil de puxar. Justamente pelo fato, gente, de você não conseguir roubar no elástico. Então, por exemplo, eu gosto de fazer esse exemplo aqui, ó. Imagina que eu tô aqui pisando no elástico, certo? Eu vou fazer uma rosca direta com o elástico, eu vou fazer uma rosca direta com o halter. Olha só, se eu faço aqui, ó, aqui já tem tensão, aqui não tem tensão. Ou seja, pelo fato de eu estar usando elástico, a tensão é constante desde o início do movimento. Isso gera mais hipertrofia? Gera, claro que gera. Olha só, quando eu trago os dois aqui, ó, olha só, ó, esse aqui, ó, gera muito mais tensão do que esse aqui. E se eu trouxer até aqui em cima, piorou, porque eu trago até aqui em cima, não tem mais tensão nenhuma. Diferentemente do elástico, quanto mais eu trazer o elástico para cá, mais tensão eu tenho que fazer no bíceps. Então, gente, a tensão constante no movimento, quando você faz uma tensão constante, é um preditivo de você ganhar mais massa muscular. Então você já está começando a entender. Caramba, Leandro, só de coisas que eu aprendi aqui, já se eu adequar algumas coisas no meu treino, eu já vejo muito resultado. Sim, você vai ver muito resultado. Para de ponto de descanso, não descansa seu músculo, mantenha ele com tensão constante o tempo inteiro. Você já está conseguindo entender que quando você treina com os elásticos, você tem tensão constante o tempo todo, não tem ponto de descanso, diferentemente do peso livre, que você vai descansar aqui embaixo e aqui em cima. Então você tem alguns preditivos que falam assim, cara, então quer dizer que se eu treinar com elástico e eu fizer a técnica correta, igualzinho na academia, eu tenho o mesmo resultado? Gente, só para vocês entenderem que se eu faço um agachamento, tá? Um agachamento normal, com o peso livre ou com o peso de elástico, ó, imagina que eu tô fazendo com o elástico aqui, ó, certo? Coloquei o elástico aqui, vou fazer um agachamento, ó. Percebe que o elástico, ele gera uma tensão para baixo, e essa tensão faz o quê? Vai gerar um estresse no meu músculo, que vai fazer ele desenvolver, ó. Vou agachar aqui, não vou agachar profundo não, mas só para você entender, ó. E vou subir, ó. Desceu e subir. Percebe que tem um peso aqui? Se eu tivesse, por exemplo, vou até colocar o vídeo aí pra vocês, com a barra nas costas, perceba que o movimento, ele é o mesmo? É o mesmo. Então não tem como eu falar pra você que é melhor com elástico ou com itens de academia. Eu tô te mostrando aqui que você não precisa estar numa academia para ter resultado. Eu te mostrei com vários e vários alunos. Vou falar de novo. A Cássia, vou falar da Zana, vou falar da Lúcia, vou falar da Fran, vou falar do Jean, todos eles treinam em casa com elástico, com itens improvisados, com o próprio peso do corpo e tiveram muito resultado. E isso aqui foi só alguns resultados que eu mostrei pra vocês, tá? Tem a Amanda também, então tem outras pessoas que já tiveram muito resultado treinando em casa. Já tô comprovando com você, com artigo científico, com provas de pessoas que realmente o resultado gera. E através de alguns tópicos aqui que você está discutindo comigo, eu tô te mostrando
que o elástico, muitas das vezes, ele é melhor do que o peso livre. Para você tirar essas crenças de que, cara, eu tenho que estar numa academia, você não tem que nada, você tem que treinar correto. Porque quantas pessoas você conhece que treinam em academia e elas não têm resultado? Diz aí, pensa um pouquinho aí. Cara, acho que a Ana, cara, treina já há 1 ano na academia, não mudou nada. Será que é o treino da academia? Será que as máquinas, que tem que ser as máquinas com tecnologia, sabe? Não funciona assim, não é assim. Se fosse assim, gente, todo mundo tava com o shape em dia, com a barriga trincada. Quando você vê uma pessoa que tem um corpo definido, você percebe que aquela pessoa treina certo. E muitas das vezes a pessoa às vezes nem treina na academia, treina no parque. E ela tem um shape melhor do que muitas pessoas por aí, percebe? Então, o que eu quis mostrar pra vocês aqui? Dentre todos esses tópicos aqui que a gente falou, eu te mostrei por A mais B, que você pode fazer. Vou até mostrar aqui, por exemplo, ó, aqui embaixo eu tenho um elástico também. Eu posso fazer, ó, a rosca direta aqui também, tem tensão constante o tempo inteiro. Eu posso fazer uma remada alta para trabalhar os meus ombros. Eu posso fazer também, olha que interessante, aqui, né, nesse caso eu teria que fazer desse lado aqui, né, mas fazer desse lado aqui, para fazer uma elevação lateral, né, eu teria que fazer esse aqui, ó. Para fazer uma elevação lateral, eu faria dessa forma aqui, porque o elástico é muito pesado, não vou conseguir fazer, mas eu conseguiria fazer uma elevação lateral, eu conseguiria fazer, ó, um bíceps aqui, ó, de forma mais isolada. Então eu consigo fazer inúmeros movimentos dentro da sua casa e que vão tirar um resultado muito semelhante do que uma academia. Entenda uma coisa, gente, o seu músculo não sabe onde você está. O seu corpo não sabe onde você está. Então, por exemplo, vou colocar algumas fotos aqui pra você. 1 hora eu treino na academia, beleza, mas 1 hora eu treino no parque. Vou colocar alguma foto pra você aqui, um vídeo pra você aqui. Outra hora eu treino nas minhas viagens, vou lá, vejo uma árvore, penduro na árvore lá o elástico e eu faço na minha árvore. Ou seja, eu não sempre dou um jeito de treinar. Se você sabe treinar, você treina da onde você quiser. Se você tiver o direcionamento, o método correto, um passo a passo, você também consegue ter resultado. Eu te mostrei por A mais B que você consegue ter resultado. Então entenda que independentemente de onde você treine hoje, eu não sei se você tem resultado ou não tem resultado hoje, mas que você pode ter resultado aonde você quiser, você pode. E como eu falei pra vocês, o treino da academia, muitas pessoas acabam achando monótono. Se você tem os seus elásticos, você pode treinar no parque, você pode treinar no hotel se você viaja bastante, na praia, nas suas viagens, você pode treinar da onde você quiser e o mesmo resultado vai vir. Percebe que eu te mostrei aqui por A mais B que você pode ter o resultado que você tanto quis com os elásticos. Para não ficar um vídeo tão longo assim, já tá longo pra caramba, eu espero que você tenha aprendido. Se você aprendeu, deixa seu curtir, seu comentário aí, compartilha com mais pessoas que eu quero que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá? Mas não acabou o vídeo ainda não, tá? Pera aí. A ideia eu quero te mostrar o seguinte, eu deixei algumas observações aqui pra você entender. Gente, Leandro, o que você deixou de observação? Treinar de onde você quiser e o custo é muito baixo. Faz uma conta, gente, se você pegar aí, então, quiçá, que for 100 reais a mensalidade na academia. Se você fizer 100 vezes 12, dá 1.200 reais por ano, né? Fora suplementação que você gasta, fora outros gastos que você tem. Se você compra uma base de elásticos, como esses aqui que eu mostrei pra você, você vai comprar 4 elásticos desses, você vai gastar aí, você vai investir, na verdade, né? 250, 300 reais. E esses elásticos aqui já estão comigo, acho que uns 2, 3 anos. E tá intacto, tá o mesmo elástico ainda, percebe? E o resultado é muito semelhante. E o treino fica muito mais divertido você fazendo com elásticos. Você pode treinar na academia? Pode, mas você pode eventualmente, cara, hoje eu não quero ir pra academia, quero treinar em casa, usa os elásticos, você tem uma versatilidade muito grande. Qualquer momento que você faça dentro de uma academia, você adapta em casa. E perceba, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar no card pra vocês, onde fiz um treino completo de membros inferiores que você tá fazendo na sua casa. Pega esse treino que eu fiz aqui, é um treino bem direto ao ponto, faz na sua casa, eu fiz com elásticos e vê se o resultado não vai ser o mesmo. Você não vai sair tão exaustivo como se fosse numa academia. Perceba, gente, se você tem o direcionamento, o método correto, você pode ter resultado aonde você quiser, eu garanto pra você. E outra coisa, muitas pessoas falam assim, Leandro, como que eu vou levar isso na minha casa? Porque você não consegue levar uma academia na sua casa. O que você pode fazer, gente, ó? Os elásticos, eles são muito versáteis, você pode dobrar eles aqui, você pode enrolar eles e colocar dentro de uma mochila. Colocou dentro da sua mochilinha, porra, você coloca aqui atrás, ó, meu, maravilha, vou treinar no parque hoje. E você vai pro parque, belo e pleno pro parque, porque você sabe que a sua academia tá aqui, ó, dentro da mochila. Percebe a diferença de você saber treinar e você saber como você vai fazer isso? Você pode ter infinitamente mais resultado e treinar de onde você quiser. Basicamente o resultado foi esse que eu quis trazer para vocês hoje aqui. E entenda, gente, que o maior exercício que você pode fazer na sua vida, ou o melhor método de treino é utilizar o nosso cérebro. Porque se a gente usa o cérebro, a gente consegue treinar da onde a gente quiser, pensando que como eu posso fazer, e automaticamente eu posso ter mais resultado. Então, independente de onde você treina, o melhor treino tá aqui, ó. Você organizar aqui na sua mente. Como é que
que eu posso treinar, como é que eu posso fazer as variáveis do treino. Só que perceba, para que você continue evoluindo, você tem que fazer trocas periódicas no seu treino, a cada 30 dias mais ou menos, para que o seu corpo continue evoluindo. Você precisa colocar métodos de treino que efetivamente vão tirar você da zona de conforto e vão te colocar em evolução constante. Tudo isso que você faz, gente, é para que você entenda. Eu posso ter resultado da onde quiser. Eu te mostrei nesses tópicos aqui e espero que tenha ficado claro para você, tá? Esses tópicos aqui. Eu te mostrei com um artigo científico, eu te mostrei com várias provas de que pessoas já treinaram em casa. Eu mostrei algumas, tá? Tem várias provas de que treinar em casa pode gerar o mesmo resultado de que uma academia. Independentemente da sua idade, tá? Ah, eu tenho mais idade, eu tenho menos idade. Não indifere isso, tá? Indifere, porque o seu corpo, ele não muda o seu metabolismo. Dos 20 aos 60 ele não muda, os estudos já mostram isso. E você entende que se você tiver um direcionamento correto, um passo a passo, você pode ter o mesmo resultado de que uma pessoa que treina na academia. Esse vídeo aqui, eu espero que ele tenha te ajudado, espero que tenha clareado na sua mente, que tenha quebrado algumas crenças que as pessoas têm de treino em casa. E se esse vídeo realmente fez sentido pra você, deixe seu curtir. Seu like, vale a pena, vai, deixa seu like, seu curtir, compartilha com mais pessoas, deixa o seu comentário aí e se inscreva no canal, que eu quero ter uma meta de bater 1000 inscritos no canal e eu conto com você. Espero muito que esse conteúdo tenha agregado valor na sua vida, que você coloque em prática, que você perceba que o elástico, ele pode gerar, aqui ó, o elástico, eles geram o mesmo resultado de que pesos de academia. Bora treinar, eu espero que você tenha aprendido muito aqui. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, viu? Tamo junto, se inscreva no canal e eu te espero numa próxima e bora treinar, porque é só o começo. Valeu, tamo junto!